Aleluia, graças a Deus, é chegada a hora da meditação, do estudo da Palavra de Deus. Hoje, dia 19 de março de 2014, este dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Nós estaremos estudando hoje a Palavra de Deus sobre o tema Confessando nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus. Confessando nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus. Bem, amados, nós precisamos conhecer nossos direitos e privilégios em Cristo. O que são direitos e privilégios, senão o resultado da salvação que Deus providenciou para nós? Deus viu o nosso estado de perdição e Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos salvar, que nós chamamos da graça de Deus. Graça de Deus foi aquilo que Deus fez por nós, sem nós merecermos. Ele fez por amor. E graça de Deus encerra tudo aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Então podemos dizer assim, há um pacote. A salvação, eu costumo dizer, a salvação é um pacote que inclui tudo aquilo que nós precisamos, toda a nossa necessidade. Então Jesus veio e Ele trouxe para nós esta redenção, esta eterna redenção que é plena, ela é completa, ela é a graça de Deus em nosso favor. Então o plano de Deus começa com o amor incondicional de Deus por nós. Nós não merecíamos o seu amor. Éramos desprezíveis, injustos, pecadores, perdidos, mas Deus nos amou incondicionalmente. E a sua graça é Jesus vindo para nos salvar e nos redimir, e nos restaurar. É a graça de Deus, é o presente de Deus. Então, a graça foi o que Deus fez por nós através da obra redentora do Senhor Jesus. E, por final, temos a comunhão do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, que é a graça de Deus operando em nós, fazendo realidade em nossa vida aquilo que Jesus operou na sua obra redentora. Jesus fez uma salvação plena, só que esta salvação e esta realidade, ela está na dimensão espiritual, a nova criação em Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que vem nos revelar, que vem nos mostrar através da palavra escrita, esta realidade espiritual e a plenitude desta salvação. E também é o Espírito Santo que vem comunicar ou aplicar esta graça. Graça foi o que Deus fez e graça é o que Deus está fazendo hoje em nós pelo Espírito Santo e através de nós. Ele fez por nós em Cristo e agora Ele está fazendo em nós e através de nós pelo Espírito Santo. No final, tudo é graça e tudo é graça de Deus. Então, direitos e privilégios são os resultados da obra salvadora de Cristo em nosso favor. Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, quando nós o aceitamos, damos crédito a Ele, o recebemos e nos rendemos a Ele, nós passamos pela experiência do novo nascimento. Nós nascemos do Espírito, nós nascemos de novo, nos tornamos membros da família de Deus, herdeiros, participamos da herança dos santos. Então nós temos direitos e privilégios como filhos de Deus e como herdeiros de Deus
em Cristo Jesus. Agora, precisamos estar focados no que Deus fez por nós em Cristo, e não no que devemos fazer para Deus. A religião enfatiza o que o homem deve fazer, o que o homem deve mudar. O homem deve realizar coisas para Deus, para agradar a Deus, e então receber de Deus, receber bênção de Deus. Não, nós não podemos estar focados no que nós devemos fazer para Deus, para recebermos de Deus. Nós devemos estar focados no que Deus fez por nós. Quando estamos focados no que devemos fazer para agradarmos e sermos aceitos por Deus, estamos debaixo da lei. Nos colocamos debaixo da lei. Porque este é o princípio da lei, ou o princípio do legalismo. Cumprir as regras, cumprir toda a lei, para sermos justos diante de Deus, para termos direito diante de Deus. Bem, vai ter direito diante de Deus aquele que cumprir toda a lei. Então nos colocamos debaixo da lei, mas sabemos que esse caminho é um caminho falho, porque o homem não consegue cumprir toda a lei. Então, quando eu estou olhando para a lei, quando eu estou olhando para os mandamentos, para as regras e tentando cumpri-los para agradar a Deus, eu me coloco debaixo da lei. E o apóstolo Paulo diz que todo aquele que se coloca debaixo da lei está debaixo de maldição, porque a maldição vem sobre aquele que quebra a lei. E quando eu me coloco debaixo da lei, e certamente eu não vou conseguir cumprir toda a lei, eu, sem perceber, na minha ignorância, eu me coloco debaixo da maldição. Porém, se tivermos focados no que Deus fez por nós, através de Cristo, estamos debaixo da graça. Se nós estivermos focados no que Deus fez por mim, então eu vou saber o que Deus fez por mim. Eu vou estar voltado ao que Deus fez por mim. Então eu estou me colocando debaixo da graça, debaixo do favor de Deus, da operação de Deus por mim, da salvação de Deus em meu favor, do livramento de Deus em meu favor. E a palavra diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. É a graça de Deus que me salva. Por que me salva? Bem, se alguém tem que me salvar, é porque eu estou perdido e sem condições de salvar a mim mesmo. Se alguém vem me resgatar, um exemplo, a pessoa cai em um buraco, né, um buraco profundo de 10 metros, 20 metros, não tem como ela escalar aquele buraco e sair daquele buraco. Então ela precisa ser resgatada, ela precisa ser salva. É isso que acontece com os homens. Os homens não podem ser salvos, por isso precisam ser salvos, resgatados. Eles mereciam ser salvos? Não, mas é a graça de Deus, é o amor de Deus. Deus viu o homem no buraco, agonizando no buraco, indo para a morte, estava ali agonizando, morrendo, perecendo, e Deus olhou esta cena, e Deus, por amor, por misericórdia, resolveu salvar o homem, determinou salvar o homem, porque Deus sabia o que o homem iria fazer com o livre-arbítrio, mas antes da fundação do mundo, Ele determinou salvar o homem. A palavra diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tudo começa com graça, tudo começa com a graça de Deus. Pois bem, quando focamos nossa atenção no que Deus fez por nós, experimentamos essas realidades espirituais. Elas já existem, elas foram providenciadas para nós em Cristo Jesus. Então, quando nós focamos nossa atenção no que Deus fez por nós, experimentaremos essas realidades espirituais.
seremos transformados e poderemos viver de maneira agradável ao Senhor. A única maneira de nós agradarmos ao Senhor é nós sermos salvos por Ele. É sermos salvos da natureza corrompida, é sermos salvos da tirania do pecado, do nosso antigo Senhor que nos dominava. O pecado era o nosso Senhor antes da salvação. O pecado tem sido o senhor do homem perdido. O pecado tem dominado. Então a salvação é tirar o homem de debaixo deste senhorio, livrar o homem do senhorio do pecado e de Satanás. Então ele poderá agradar a Deus. Enquanto o homem está debaixo do senhorio do pecado, ele vai tentar e nunca vai conseguir agradar a Deus. Este é o caminho da frustração. Este é o caminho do desespero. Este é o caminho das religiões, onde existem milhões e milhões de pessoas frustradas, e as pessoas sinceras estão vivendo em angústias de alma, em dramas de consciência, frustração e depressão, que estão num caminho que não traz resultado, porque o homem é pecador. Ele está debaixo do senhorio do pecado e nunca conseguirá a perfeição ou a salvação por si mesmo. Então Deus fez algo por nós. Deus vem e nos livra, nos tira de debaixo do domínio do pecado. Então podemos andar e viver de modo agradável a Deus. Agora, amados, a confissão, aquilo que nós confessamos, ocupa um papel importante no plano de Deus, como nós já temos visto. Precisamos assimilar este conceito, este ensino. A minha confissão ocupa um papel importante no plano de Deus, ou o plano de Deus para a minha vida. Quando cremos e confessamos a nova realidade que somos em Cristo, experimentaremos a vitória. Ou seja, nós experimentaremos essa realidade quando nós crermos nela e confessarmos. É necessário nós confessarmos aquilo que nós estamos crendo em linha com a revelação da palavra de Deus. Não basta apenas conhecer, não basta apenas dar crédito. Eu tenho que confessar, e como nós aprendemos anteriormente, a minha confissão, ela fortalece a minha fé. A confissão fortalece a fé. A confissão aprofunda em mim, aprofunda em meu ser as verdades de Deus, e a minha fé fica mais enraizada, mais fortalecida, e é através da minha fé que eu experimento as realidades espirituais. O apóstolo Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós iremos andar em vitória, seremos vencedores sobre este mundo caótico quando nós crermos e confessarmos a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Por isso, é importante sabermos o que somos em Cristo. Se eu não sei o que sou em Cristo, como eu confessarei essa verdade? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, ele diz o seguinte para os coríntios: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a pergunta de Paulo: ou não sabeis? Veja como é importante saber. Os coríntios estavam se comportando de uma maneira errada. Aí Paulo pergunta: não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Eu preciso saber quem eu sou, saber o que eu tenho. Eu preciso saber, porque se eu não souber, como que eu vou confessar? Porque confissão é darmos testemunho daquilo que sabemos. Confissão é darmos testemunho daquilo que nós acreditamos, da verdade que nós acreditamos, daquilo
que nós sabemos. O caminho da vitória é o seguinte: saber pessoalmente quem Jesus é, conhecer pessoalmente quem Jesus é. E isso acontece com o novo nascimento, com a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus. Através do novo nascimento, a minha comunhão é restaurada com o Senhor e eu o conheço pessoalmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sabermos o que somos nele. Bem, eu tenho que conhecer o Senhor pessoalmente, saber o que eu sou nele, então começar a pensar e confessar em linha com essas verdades. Esse é o caminho para a vitória. Saber, conhecer pessoalmente o Senhor, saber o que eu sou nele, pensar, manter a minha mente, os meus pensamentos voltados para essas verdades e confessá-las. Então eu andarei em vitória. Para confessar, ou para conhecermos, melhor dizendo, para conhecermos a plena salvação que Deus providenciou para nós em Cristo, precisamos examinar a palavra. É na palavra que está a revelação sobre a plena salvação que o Senhor providenciou para nós em Cristo Jesus. Principalmente nas cartas escritas às igrejas. Porque as cartas apostólicas, elas foram escritas diretamente para a igreja, para orientar a igreja, para informar a igreja sobre a salvação de Deus, para orientar a igreja, para informar a igreja sobre a nova aliança, o plano eterno do amor de Deus. Então, nas epístolas, nas cartas apostólicas, nós encontramos a revelação sobre a plena salvação de Deus. Precisamos examinar as cartas e então saberemos, conheceremos nossos direitos e nossos privilégios. Então, descubra tudo o que você é em Cristo. Descubra o que você possui, o que você tem, o que você se tornou e o que você pode fazer por estar em Cristo. Nas epístolas você vai descobrir quem você é agora em Cristo, o que você se tornou em Cristo, o que você possui, o que você tem, o que você pode fazer por estar em Cristo. Anote os versículos correspondentes a essas verdades e confesse as verdades contidas nos versículos diariamente. Comece a confessar diariamente as verdades sobre você. Não sobre você na carne, carnal, humano, natural. Porque nós trazemos em nós a imagem do natural. Nós trazemos em nós a imagem da antiga criação, a imagem de Adão, da criação que caiu, que Deus rejeitou e que Deus condenou na cruz em Cristo Jesus. Bem, nós não temos que olhar, temos que estar focados na imagem do Adão, do primeiro Adão, na imagem do homem derrotado e pecaminoso. Vamos agora focar na imagem do homem celestial, focar na imagem de Cristo, porque esta imagem de Cristo, ou esta semelhança de Cristo, está em nós, no nosso espírito, no homem interior. Então a palavra de Deus vai revelar o que você é agora em Cristo, o que você se tornou, vai revelar a imagem do homem interior, o homem espiritual. Então é necessário nós focarmos nesta imagem, nesta nova imagem, nesta nova realidade. E esta realidade, ou essas verdades, estão ali nas epístolas, nas cartas dos apóstolos. Se nós confessarmos essas verdades, se nós focarmos nesta verdade, eu garanto, meu irmão, que nós ou você experimentará uma mudança significativa
em sua vida. Se você descobrir a verdade sobre você mesmo em Cristo e começar a confessar diariamente essas verdades, eu garanto que você experimentará uma mudança significativa em sua vida. Já é uma realidade, já existe, mas temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Conhecer, examinar, procurar, conhecer as verdades, depois crer nelas, manter o foco nelas e confessá-las. Assim nós experimentaremos as verdades espirituais. Assim seremos livres da maldição, livres da perdição, livres do pecado, livres do vício. Os maus hábitos, os pecados que nos dominavam, não nos dominarão mais. Os vícios do fumo, do cigarro, cocaína, bebida, do sexo, dos prazeres, não nos dominarão mais, porque a palavra viva e eficaz fará uma operação, uma transformação em nós. E temos um papel a desempenhar. Qual é o papel? Crer nas verdades, conhecer as verdades, crer nas verdades e confessá-las. A confissão cria a realidade. Anote isso, lembre-se disso. A confissão da nossa fé cria a realidade em nossa dimensão física, porque já é real na dimensão espiritual. Também se tornará real na dimensão física através da nossa confissão. Bem, vamos ver algumas verdades nas epístolas que devemos conhecer e devemos manter o foco nelas, ou manter as nossas mentes ocupadas com elas e confessá-las em todo o tempo. Vamos lá. As epístolas dizem, né, que nós somos novas criaturas, que agora nós não somos mais aquela antiga criatura. Nós que recebemos o Senhor, nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Está escrito em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu sou, o que nós somos em Cristo? Novas criaturas. Confesse isso em todo o tempo e você verá o pecado, os maus hábitos saindo da sua vida. Creia de todo o coração no que está escrito e confesse o tempo todo. Confesse: eu sou uma nova criatura. Não olhe para você na perspectiva natural e carnal. Não olhe para os seus fracassos. Não olhe para os maus hábitos. Olhe para a verdade da palavra de Deus e comece a enfrentar o fracasso, os maus hábitos, os pecados. Comece a enfrentar com a confissão da palavra, crendo de todo o coração e dizendo: eu sou uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Você caiu em pecado? Levanta e diga: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou uma nova criatura. Diga com fé. Comece a confessar, comece a declarar. Mantenha-se declarando a verdade e você verá a verdade operando em você. Persevere. Precisamos colocar perseverança em nossa fé, dedicação em nossa fé, e veremos o resultado da nossa fé e da nossa confissão. Número 2, a palavra também nos mostra a redenção, a nossa redenção da maldição da lei. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, versículo 8 diz: em quem temos, ou no qual temos, falando de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Aqui diz: nele, em Cristo, temos a redenção. Não diz não teremos. Não diz teremos.
um dia seremos. Não, ele diz, nele temos, em Jesus temos a redenção. Em Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não diz ele nos resgatará, diz ele nos resgatou. O que é a maldição da lei? Está lá em Deuteronômio 28. São doenças, enfermidade, miséria, destruição familiar, morte espiritual, fraqueza espiritual. Jesus nos resgatou de todas as maldições da lei, quando nos colocamos debaixo da sua graça, nos colocamos debaixo da sua salvação, do seu amor. Nenhuma maldição está sobre nós. Veja, algumas verdades, essas são algumas verdades da nossa herança, dos nossos direitos, dos nossos privilégios em Cristo Jesus. O meu tempo já se esgotou. No próximo estudo nós daremos continuidade a este assunto. Continuaremos a falar sobre isso, é porque meu tempo agora se esgotou. Mas veja bem, assimile esta verdade. Nós temos direitos e privilégios em Cristo Jesus. Se nós não soubermos o que temos, se nós não crermos e se nós não confessarmos, apesar desses direitos serem nossos, apesar dessas verdades serem reais, digamos assim, de ser uma realidade espiritual, se nós não crermos e não confessarmos, nós não vamos experimentar aquilo que nos pertence. Saiba o que você é, saiba o que você tem, conheça a plena, a profunda, a maravilhosa salvação que Deus providenciou para você em Cristo. Conheça, creia nela e confesse-a em todo o tempo, porque a confissão da nossa boca cria a realidade em nossas vidas. Oh, aleluia, graças a Deus. Chegamos ao momento da oração. Oh, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por todos os ouvintes, por todo aquele que está ouvindo a minha voz e ouviu esta palavra, este ensino maravilhoso e tremendo, Senhor. Que o Espírito Santo ilumine, esclareça, conduza os teus filhos, Senhor, aos pastos verdejantes da salvação plena em Cristo Jesus. E possamos assimilar esta verdade, que a nossa confissão cria a realidade na nossa dimensão física. As realidades espirituais estão suspensas em nossas vidas enquanto nós não conhecermos, enquanto não tomarmos o conhecimento da realidade delas, enquanto nós não crermos e confessarmos. Precisamos conhecer, crer e confessar com a nossa boca para trazer a realidade espiritual para a nossa realidade física. Oh, meu Deus, tudo já é nosso. Tudo foi dado em Cristo Jesus. Tudo que nós necessitamos para vivermos neste mundo. O Senhor providenciou cura e saúde. Providenciou paz e perdão.
providenciou libertação de males, libertação do pecado, dos vícios, dos maus hábitos. O Senhor providenciou uma riqueza espiritual, de frutos espirituais, de temperança, de paz, de alegria, de disciplina, de vitória, de amor. Tudo é nosso, tudo está em nós, esta completa e perfeita salvação. Oh Pai, há um caminho para experimentar, há um caminho para viver esta salvação. O caminho é do conhecimento, do crer e do confessar. Confessar a Tua palavra em todo tempo, confessar nossos privilégios e nossos direitos, confessar a nossa salvação. Então, a confissão da fé, a perseverança na confissão, a perseverança na palavra, a nossa confiança nos trará grande galardão, vai se materializar, vai se concretizar em nossa vida, aquilo que já é uma realidade na dimensão espiritual. Oh Pai, em nome de Jesus, as verdades da Tua palavra penetra agora esta mente, este coração, e transforma esta vida de dentro para fora, tornando-se um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquele que já nasceu de novo experimente a plena salvação através da Tua palavra, da unção do Teu Espírito, do agir do Teu Espírito. Meu irmão, minha irmã, meu querido, seja curado, seja transformado, seja liberto. Experimente o que é seu. Experimente o que Jesus já fez por você. Ele já te libertou da maldição da lei, já te libertou do poder do diabo, de Satanás, já te fez uma nova criatura, já perdoou todos os teus pecados, já te reconciliou com o Pai. Deus já fez a parte dele, a graça. Agora faça a tua parte, a fé. Entre com a fé, creia, e você vai receber, vai experimentar esta salvação maravilhosa em Cristo Jesus. A graça e a paz e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida para te iluminar e te conduzir à vitória, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.